Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Corinthians, tudo bem? Bom, eu espero que sim, meus amigos, embora as coisas não estejam tão bem assim, né? O Corinthians perdeu uma grande oportunidade de vencer mais uma partida, de subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu, evidentemente, por causa de um erro, na minha opinião, grotesco da arbitragem. A arbitragem errou neste jogo do Corinthians porque não deu o impedimento do jogador do Atlético Goianiense, porque de fato participa da jogada. Ali você mexe com toda a perspectiva, por exemplo, do goleiro. Né? São dois jogadores indo na bola. Né? Ainda que aquele jogador que está um pouco mais à frente, ele não toca na bola. Aquilo também mexe com a perspectiva do goleiro. É uma outra coisa, dois jogadores indo na bola ou um jogador apenas indo na bola. Se isto não é participar da jogada, eu não sei mais o que é participar da jogada. Então eu acho, por exemplo, que o Corinthians está devendo, na verdade, em função do elenco que tem, em função do comando técnico que hoje tem, que é o do Silvinho, mas também em função, nesse jogo especificamente, em função da arbitragem. Antes de continuar, gostaria de falar para você que se você ainda não conhece o aplicativo do OneFootball, para você baixar usando a descrição que está, usando o link que está na descrição desse vídeo. Ou então você pode encostar o seu QR Code aqui em cima e você pode baixar também o aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo sobre futebol no planeta Terra, com um ótimo minuto a minuto também. Estatísticas que explicam muito bem as derrotas de sua equipe, vitória, empate da sua equipe, e tudo isso é muito bem explicado no futebol. Informações sobre várias equipes do futebol. A Bundesliga de graça para você, Bundesliga 2, que é a segunda divisão da Alemanha, também de graça para você. E provavelmente, por que não, até mesmo a Liga Francesa pode voltar ao futebol agora que tem no PSG Neymar, Messi, Di Maria, Mbappé e companhia ilimitada ali na equipe francesa. Então, se você não conhece o futebol, eu sugiro que você encoste seu celular aqui no QR Code e baixe esse aplicativo, que de fato ele é muito diferenciado. Eu tenho certeza que você vai se divertir, assim como eu me divirto muito. Esse Corinthians na cancha do Dragão, como é que esse Corinthians jogou? O Corinthians teve condição de vencer a partida, evidentemente. Vou deixar de lado o erro grotesco do árbitro, né? Porque esse erro explica o resultado, mas esse erro também não explica o comportamento do Corinthians, né? Então, todo mundo já sabe que o árbitro errou e errou feio, né? E os dirigentes do Corinthians têm que cobrar, tem que encher o saco, porque funciona quando enche o saco. Quando o dirigente fica calado numa situação dessa, né, a coisa tende a voltar a acontecer. Quando o dirigente enche a paciência dos representantes da arbitragem e responsáveis por isso, geralmente alguma coisa de positiva tende a acontecer. Então, os dirigentes do Corinthians precisam fazer alguma coisa, né? Agora, isto, como eu disse, não explica o comportamento do Corinthians dentro de campo. Porque aquele gol só aconteceu porque o Corinthians recuou muito após estar vencendo por 1-0 e após ter, né, dentro de campo todos os sinais de que poderia fazer o segundo gol, né, poderia ampliar sua vantagem e conseguir sair da cancha do Dragão com um resultado positivo. Mas o Corinthians não quis, porque o Corinthians ficou com medo do Atlético Goianiense. É isso. O Corinthians é uma equipe, né, que tem jogadores muito importantes, muito interessantes, jogadores muito decisivos, mas tem um técnico que é bunda mole. E a bunda molice do técnico foi muito a responsável por esse empate, pela não vitória do Corinthians. Além da arbitragem, também a bunda molice mesmo de um técnico que é um técnico pequeno para o Corinthians, que é uma aposta do Willian Monteiro Alves, né? Foi uma aposta errada no Corinthians, numa situação dessa. Não se deve bancar essas apostas. O Corinthians vive um momento muito complicado, então deveria ter buscado um técnico de futebol que presta e não uma aposta. Um técnico que, quando teve o comando de uma equipe lá na Europa, o Lyon, ele sai do Lyon sendo julgado como um dos piores técnicos do mundo, da história do clube. Ninguém podia falar o nome de Silvinho para torcedor do Lyon naquela ocasião, né? Então, tudo bem, é um técnico identificado com o Corinthians, com o Tite, o amigo. É isso, chegamos à palavra certa. Amigo. Porque no Corinthians funciona muito assim. Se o cara é amigo, ele vai trabalhar no Corinthians. Se ele é amigo do Willian, se ele é amigo do Andrés, ele vai trabalhar no Corinthians. Ele vai, por exemplo, trabalhar na base do Corinthians, ele vai tomar conta de uma equipe da base, ele vai ser sempre muito bem recebido no Corinthians, ele vai ganhar cargo no Corinthians. O amigo, a amizade, não é competência, é amizade. E o seu Silvinho é amigo da galera. Por isso que ele foi convidado para trabalhar no Corinthians. Uma aposta. Então, ele precisava muito do Corinthians para se tornar um treinador. Mas o Corinthians não precisava dele, porque o Corinthians tinha alternativas e tem até hoje alternativas no mercado para contratar um técnico de futebol, e não aposta de técnico. Ele pode dar certo, mas é claro, vai chegar um momento que se o técnico não atrapalhar, o Corinthians vai dar certo, porque o Corinthians está montando um grande elenco. E a coisa está de tal maneira funcionando, na minha opinião, apesar de tudo, apesar desse empate, que sem dúvida, se o técnico não atrapalhar, o Corinthians pode perfeitamente crescer bastante nessa temporada de 2021 e até mesmo chegar à Libertadores de América.
Neste jogo, por exemplo, do Atlético Goianiense, se o Silvinho não estivesse em campo, se o Silvinho não estivesse treinando, se fosse auxiliar técnico dele e esse auxiliar não conseguisse, por exemplo, ter uma interferência do Silvinho, não conseguisse falar com o Silvinho, muito provavelmente o Corinthians poderia sair da cancha do Dragão com uma vitória. Não saiu por quê? Porque o técnico estava presente, ou seja, ele atrapalhou. Ele atrapalhou. E neste momento, mesmo com esse erro grotesco da arbitragem, convém que não se coloque na arbitragem a responsabilidade por esse resultado, porque isso também aconteceu muito em função do recuo que o Corinthians praticou em campo, porque o seu técnico é um medroso, né? É um técnico incompatível com este elenco que o Timão está montando. Então o Corinthians ganhou muito ajuste, na minha opinião, quando o Juliano entra na equipe, o Juliano incorpora essa equipe, dá um outro norte para essa equipe, a questão, por exemplo, da recomposição funciona muito bem com esse jogador, não somente para o campo de ataque, mas também para o campo de defesa. Ele praticamente incorpora muito o time. Jogadores próximos dele conseguem jogar muito melhor, né? Então a equipe ganha muito relevo quando chega o Juliano. Aí quando entra o Roger Guedes, a gente tem também uma equipe que consegue também no setor de ataque planejar um pouco mais, consegue incomodar um pouco mais. A gente percebe uma associação de mais qualidade ali do meio de campo com o ataque também. Tudo isso vem acontecendo no Corinthians. A presença de alguns jogadores interessantes ali na equipe. Também a defesa, na minha opinião, muito bem. De certa forma, acho que a defesa é um ponto alto desse Corinthians, né? Acho também que, enfim, agora, essa questão do volante do Corinthians é uma coisa para se pensar. Agora, o fato é que essa equipe, cada vez mais, tem jogadores interessantes fazendo parte e entrando em campo, tem um comandante técnico que não está à altura desse elenco. Ele não tem condição. Não é culpa dele, não tem condição. A culpa é do Duílio. O cara que contratou quase 549 jogadores aí para o Sub-23 do Corinthians, muitos desses jogadores, na gestão, sim, do seu Duílio, né? Que foi eleito porque no Corinthians a oposição é muito devagar, é muito fraquinha a oposição no Corinthians, né? E a situação tá ganhando muito tempo. O Andrés fez o que fez no Corinthians e elegeu o Duílio, que foi um dos responsáveis pela contratação de muitos jogadores. Vejam vocês, jogadores que o Corinthians contratou, emprestou para muitas equipes do interior, né? E o contrato de muitos desses jogadores acabou terminando, esses caras nunca jogaram no Corinthians. E o Corinthians pagando o salário deles. Parabéns, Duílio. E isso foi obra do seu Duílio. E depois de uma gestão dessa, depois de um trabalho maravilhoso desse, o que ele ganhou de presente? Ganhou a presidência do Corinthians. Então, e agora está contratando, o que não tem nenhum problema. Todo mundo sabe que o Corinthians tem o direito de contratar também, né? Não é só as outras equipes, não são só apenas as outras equipes que podem. O Corinthians também pode e deve contratar. É fato. É fato. Agora, né? É interessante que mostre, por exemplo, o balancete, que mostre, por exemplo, os números, que mostre, por exemplo, publicamente, de onde vem, na verdade, né, essa condição de contratação, para não colocar o Corinthians próximo aí de uma equipe grande que é o futebol do Brasil, que está hoje numa situação, praticamente não existe, o Cruzeiro não existe mais, gente. O Cruzeiro já não existe mais. A situação é tão desastrosa no Cruzeiro, que a qualquer momento ele pode ir para a quarta divisão do futebol no Brasil, ele pode simplesmente fechar as portas a qualquer momento, e se a marca Cruzeiro voltar, a partir de alguém que deu um jeito de trazer essa marca de volta, vai começar pela quarta divisão no futebol. Né? Mineiro, provavelmente perdendo todas as suas propriedades, não vai ter outra maneira do Cruzeiro voltar a ser um clube hoje competitivo. O Corinthians não tem problema em contratar. O Corinthians está certo também em buscar reforçar o seu elenco, mas é muito importante que essas contratações, né, elas sejam muito bem determinadas também pelo financeiro e que todo mundo saiba de onde está vindo isso. A transparência, é só isso, transparência. Não é nada demais, é transparência, é só isso. Então o seu Duílio é um cara questionável do ponto de vista da competência dele para ser presidente do Corinthians. E ele é muito responsável também pela presença desse retranqueiro no banco de reservas do Corinthians. Porque o Silvio é um retranqueiro de marca maior, né? É um técnico que não tem entendimento de como montar a equipe do ponto de vista ofensivo. Ele tem agora muitos jogadores para montar uma equipe muito protagonista, mas ele não sabe, gente. Ele não sabe montar, porque ele não tem conhecimento disso. Ele é da escola do Tite, né? E infelizmente ele não aprendeu nem o básico do que o Tite sabia, porque hoje o Tite parece que até desaprendeu muita coisa que sabia, né? O Tite mantém ainda o seu discurso de professor de quinta série, mas o desempenho de sua equipe dentro de campo, que é a Seleção do Brasil, é muito baixo. Parece que ele está desaprendendo a ser técnico de futebol. E o Silvinho até foi um cara que trabalhou com o Tite, mas parece que não aprendeu nem o mínimo do que o Tite sabe, até para montar equipes do ponto de vista defensivas. Então, o Silvinho é um técnico questionável, não sabe montar uma equipe para ser protagonista, e ele está no comando técnico hoje do Corinthians porque ele é amigo do Duílio, né? E o Corinthians não precisa de um amigo nesse momento como seu técnico, precisa de um técnico competente para dar conta desse elenco que é realmente extraordinário e pode sim, meus amigos, fazer do Corinthians um dos top 3 aqui, ou top 4 do futebol do Brasil e também da América do Sul. Obrigado pra gente ficarem comigo neste longo vídeo, meus amigos e minhas amigas. Até o final.